Aceitem todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo: sendo o alvo pelo outro. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra na carta do apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 5, vou ler do versículo 6 até o 8. Dizem assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Hoje é 6 de maio de 2024, segunda-feira. Aproveito para desejar para todos vocês uma semana ricamente abençoada. Também aproveito para pedir oração em favor do povo lá do Rio Grande do Sul, né? Muitas pessoas estão sofrendo, né, com aquela catástrofe que houve ali, aquele turbilhão de águas que chegaram inesperadamente. Oremos. Pai querido, é no nome de Jesus que eu estou aqui em oração. Te agradeço por esse momento, te apresento cada um dessas pessoas que estão me ouvindo, a família de todos, a minha família, a minha vida. Apresento todo aquele povo ali no estado do Rio Grande do Sul, aquela situação. Pai, tenha misericórdia daqueles que perderam entes queridos, aqueles que estão desaparecidos também. Enfim, Senhor, ajuda. Eu te peço que seja assim em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei o tema para a palavra do dia dizendo: sendo o alvo pelo outro. Quem me acompanha aqui já ouviu dizer que eu tenho quase 100 anos. E é verdade. Eu tenho 2 filhas, obrigado a Deus por isso, e tenho um neto, obrigado a Deus por isso. Aí eu fiquei pensando, imaginando aqui o amor, a proteção que um pai, um avô, estou falando em relação à minha pessoa, mas todos aqui que estão me ouvindo, que são pais e avós, se encaixam nisso também. Eu fiquei imaginando essa proteção, esse amor que pai, avô, né, ou pai, mãe, avô, avó, dedicam aos seus filhos e netos. É um amor capaz de aquela pessoa, aquele pai, aquele avô, aquela mãe, aquela avó, se jogar na frente da morte para salvar seus filhos e netos. Eu fiquei imaginando nisso mesmo. Como humano, nosso amor e proteção são limitados em relação ao grande amor de Deus através de Jesus Cristo. E aí, eu fiquei imaginando no que Deus Pai, Ele se prestou a fazer em favor de ímpios, de pecadores, de corruptos, e dando o seu próprio filho para se jogar na frente da morte, ou seja, assumir o lugar desses ímpios, desses pecadores, para que essas pessoas ímpias e pecadoras ficassem livres de uma condenação eterna. Então, eu dei esse exemplo antes do pai, do avô, da mãe, da avó, em relação aos seus filhos e netos, só para a gente ter uma dimensão do que o Pai fez, o Pai querido, o Deus eterno, em relação a dar o seu Filho Jesus Cristo, e como Jesus se submeteu à morte em meu lugar e no teu lugar. O apóstolo Paulo aqui, nessa carta aos Romanos,
Ele diz aqui no versículo 5 desse capítulo que eu escolhi, capítulo 5, eu li a partir do versículo 6 a 8, mas o versículo 5 diz assim: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o amor de Deus, ele foi distribuído para os homens de uma tal maneira. E eu me lembrei agora do meu saudoso papai, pastor Gerson Gomes, que numa dessas pregações que ele citava esse versículo, uma das pregações dele, ele pregava, ele dizia que Deus não deu o seu amor, não demonstrou o seu amor por nós, assim de forma a contra-gotas, né? Assim de gotinhas. Mas aqui diz que, Paulo falando, ele derramou em nossos corações. Ou seja, derramar, compare você colocar um copo para encher na torneira, para encher um copo com água, e deixar a torneira transbordando ali aquele copo, e vai derramando água até fora do copo. Então foi assim que Paulo retratou o amor de Deus para conosco. Aí diz, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. É aquilo que eu falei, como eu dei o tema hoje, sendo o alvo pelos outros, ou pelo outro, no caso do tema que eu dei. Aqui Jesus foi este alvo pelos outros, por todos nós, né? Aí Paulo diz, porque apenas alguém morrerá por um justo, poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Eu dei esse exemplo, como eu já disse aqui, dessa relação familiar, pai, né, filho, avô, neto, né? Isso inclui mãe, avó também, tá? Para você ver que, por exemplo, como Paulo diz que pode ser que pelo bom alguém ouse morrer, a gente, né, como uma pessoa que a gente ama, a gente vai, muitas vezes, se jogar na frente para defender essa pessoa. Isso aí é natural, né? Claro que não é para todos, né? Todo mundo faz isso, mas é uma coisa assim aceitável. Mas ele fala no versículo 8 que Deus fez além disso. Por quê? Porque nós não éramos bons, né? Para que o justo Jesus ousasse, como ele mesmo fez, morrer por nós, injustos, pecadores, corruptos, como já disse. Aí Paulo diz, mas Deus prova o seu amor para conosco. Isso é uma prova de grande amor por nós. João 3,16 fala sobre isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? E aqui Paulo fala que Deus está provando este amor de tal maneira. Aí ele diz, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus morreu por nós, não é porque nós já estávamos ou já havíamos sido justificados. Pelo contrário, nós estávamos desgraçadamente jogados na lama do pecado, né? Condenados a ir para o inferno, de cabeça para baixo, de cabeça para cima, do corpo inteiro, como você imaginar. A gente estava condenado para ir para esse lugar, mas aí veio Jesus, enviado pelo Pai, por Deus, e ele morreu por nós, sendo nós ainda esses desmantelados espirituais, que são os pecadores. Então nós éramos esses pecadores, desmantelados espiritualmente falando, e Jesus morreu por nós. Glória a Deus por isso. Então eu quero concluir deixando essa mensagem para uma reflexão hoje, para começarmos uma semana pensando, né, na morte de Jesus, no amor de Deus o Pai, né, que Ele enviou o seu próprio Filho, o único. Mesmo se você e a senhora, né, o senhor tiverem, né, 10, 12, 15 filhos, jamais, né, vão querer doar, dar ou emprestar, ou seja lá o que, os seus filhos em favor de alguém, principalmente alguém que não merece esse favor. E Deus fez isso por nós. Então vamos pensar nisso,
ser mais gratos a Deus, né? Reconhecer o sacrifício de Jesus e mesmo fraquinhos, dizendo: Jesus, me ajude, eu quero chegar no céu. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Jessé.